imaginar, eu trabalho sob pressão sempre. Vai lá, já está no ar. Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um convidado especial que nos ajuda a compreender melhor o Brasil, a história do Brasil, o momento que a gente está vivendo, para que a gente possa atuar melhor, agir, trabalhar melhor nessa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o nosso querido convidado, José Dirceu, o Zé Dirceu, que vai ser... Não precisa de grandes apresentações, né? Todo mundo conhece, mas a Eleonora vai falar mais alguns detalhes sobre ele. Antes, porém, eu queria te convidar para levar mais longe esse debate, essas reflexões, esses pensamentos, essa história do Brasil que vai passar hoje nessa entrevista. Então, compartilhe com seus amigos, divulgue nas suas redes sociais e lembre-se que todo esse material vai estar disponível no nosso canal de vídeo, o youtube.com/C Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Tudo isso ancorado no site Tutameia, tutameia.jor.br. Eleonora. Zé Dirceu, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco aqui no Tutameia, nos nossos estúdios. Zé Dirceu está lançando um livro, a sua biografia, que é uma biografia que o Brasil conhece em linhas gerais. Zé Dirceu, líder estudantil, preso em Ibiúna, liberado no sequestro do embaixador norte-americano, foi para Cuba, participou da luta armada, viveu clandestino no Brasil. Na redemocratização, se juntou à luta, né, pela conquista da democracia, na conquista da democracia, um dos fundadores do PT, né, deputado estadual, deputado federal por São Paulo, teve grandes votações aqui no Estado e foi ministro chefe da Casa Civil no governo Lula. Então, depois tem toda a trajetória mais recente do José Dirceu, condenações, prisão, enfim, um personagem da história brasileira do século XX e XXI, para lá de rico aqui, para a gente conversar com ele. Zé Dirceu, eu queria que você começasse nos contando como você escreveu esse livro, né, e por que você está lançando esse livro nesse momento, né, nas vésperas de uma eleição que é uma eleição totalmente inédita na história brasileira. Eu escrevi para minha filha, para Maria Antônia, simbolizando, representando as novas gerações, para que minha filha e as novas gerações conhecessem, por mim, esse pedaço da história do Brasil, né? Essa longa jornada que a minha geração, a geração de 68, fez na luta pela democracia e depois na construção do PT, na luta contra a ditadura primeiro, né? Na construção do PT, e o meu papel, né? E como eu vejo e vi e vivi esses 53 anos, né? Na verdade, eu começo em 46, na minha cidade, Passa Quatro, em Minas. Mas ela está mais... Tem a parte da minha juventude, fazendo curso científico em São Paulo, trabalhando desde office boy até assessor jurídico, passei por muitas profissões, almoxarifado, arquivista, relações públicas, contador, né? Depois a fase da luta armada, da clandestinidade, fui do Partidão, fui da dissidência do Partidão, mas eu quis também parar em 2006, 2007, porque tem eleição esse ano, viu, Leonora? Pois é. A razão foi essa. Fui até proposto por uma das editoras que eu escrevesse até 14, mas eu não quero por causa da eleição, porque se eu fizer o balanço da eleição de 2010, do primeiro governo da presidente Dilma, do segundo, acho que seria inevitável que isso misturasse com o debate eleitoral, né? Agora, eu estou lançando porque o tempo, para mim, é curto, né? O meu tempo depende do judiciário, né? Eu estou em liberdade com uma decisão da segunda turma do Supremo, mas eu tenho processos na segunda instância e tenho o primeiro processo meu na terceira, né? Então também eu quero... E também porque o momento acho que é adequado para esse debate que eu estou fazendo, né? Acho que eu ajudo o país, quero ajudar não só o meu partido, o PT, mas o país também a pensar o que aconteceu no Brasil, o que foi esse golpe parlamentar judicial,
os impasses que o país vive, os riscos que o país corre, porque eu acho que o país está muito tensionado, está se introduzindo no país um ódio, uma violência. É muito difícil, certo? O país precisa de encontrar alguma forma de consenso, certo? Para retomar uma senda, retomar um caminho, certo? Que é o caminho do desenvolvimento nacional, da soberania, do desenvolvimento com inclusão, da diminuição da própria violência, da pobreza, da desigualdade. Não pode ser uma solução só para uma classe da sociedade. Nós temos que procurar, na democracia também, evitar os riscos do autoritarismo. E, ao mesmo tempo, também, sempre faço um chamamento à resistência, à luta, ao combate, porque eu não acredito em mudança sem luta social. Inclusive a lei, quem faz a lei, né? Nós sabemos pela história, as boas e as más, as de direita, as de esquerda, as progressistas, as conservadoras, é a luta, é a disputa política, né? É o conflito de interesse na sociedade. O que nós precisamos é evitar que ele transborde para a violência e transborde para o autoritarismo, que ele se mantenha dentro da democracia, né? Então eu quero dar uma contribuição também para o debate de reformas estruturais no Brasil, porque eu não acredito que possa haver solução para o país, certo? Apenas pelo ajuste fiscal, pela austeridade. Acho que a Europa já provou isso. Acho que nós precisamos repensar a distribuição da propriedade, da riqueza e da renda no Brasil, de preferência, certo? Numa maioria constitucional, certo? De preferência e necessariamente, certo? Buscando isso por meios democráticos. Mas o país não superará essa crise sem enfrentar o problema fiscal no sentido da reforma tributária. Não é só do ajuste fiscal ou de evitar que a dívida pública exploda. E o país também não se resolverá se não enfrentar o problema do papel do sistema bancário financeiro, da concentração bancária, da acumulação da renda nacional cada vez maior na mão do sistema financeiro, em prejuízo das famílias, das empresas e dos cidadãos. O problema do juro no Brasil é muito grave. E a estrutura do Estado, a estrutura política brasileira, nós precisamos repensar nossa democracia. Nós não podemos continuar com esse sistema político eleitoral. E eu sou o primeiro, porque eu fui vítima desse próprio sistema político eleitoral, né? Sou o primeiro a lutar por isso. Então eu quero dar essa contribuição, acho que eu posso dar, não porque eu seja melhor que qualquer um, é porque eu sou um sobrevivente, vivi muitas experiências, muitas fases, muitas lutas, muitos momentos. Acho que eu tenho que relatar isso, contar, tirar conclusões, fazer análises para tentar ajudar esse debate, certo? E a eleição é o melhor momento desse debate. Espero que ele não seja uma eleição sem um aprofundamento da discussão dos problemas do país e dos caminhos das soluções. Apesar de o seu livro parar antes dos governos Dilma, ao longo do livro o senhor expõe lutas internas do PT, problemas, divergências. Isso também não é passível de ser usado por adversários do PT nessa campanha eleitoral? Mas o PT sempre viveu à luz do sol, né? Sempre viveu exposto à opinião pública, porque, na verdade, o PT nunca colocou restrições ao acesso das suas assembleias, encontros, das suas reuniões de diretório, certo? Sempre. E o debate no PT, inevitavelmente, é público, porque as lideranças, os parlamentares, os prefeitos, os governadores, as correntes internas do PT, os militantes, acabam expondo os seus pontos de vista. É pública as publicações do PT, e também porque é muito importante que nós tenhamos acesso aos meios de comunicação para expor nossos pontos de vista. Acho que isso nunca foi... O problema do PT nunca foi a pluralidade, a divergência, o debate, as correntes, não? Nosso problema maior sempre foi como nós nos transformamos num país da maioria dos brasileiros de forma organizada, que dê força para fazer transformações, não seja só um movimento eleitoral, certo? Como não pode ser só um movimento social, tem que ser um partido político. Nesse aspecto, o PT não ficou nesse processo de estar no governo. Tem muita gente que diz que o fato de estar no governo burocratizou o PT, engessou o PT, afastou o PT das bases, dos movimentos sociais, quer dizer, transformou o PT num partido de uma dinâmica parlamentar, prioritariamente, e isso fez com que não houvesse uma resistência maior ao golpe de 2016. Você concorda com essa análise? Concordo. Os partidos social-democratas, os socialistas, né? O PT
é um partido socialista de esquerda, né? Ou, assim, vamos dizer, um partido reformista revolucionário, né? Sempre foi o objetivo dele. Ele sempre, quando aumenta a bancada parlamentar, aumenta os governos, primeiro há um processo. Nós somos, vamos dizer assim, né, os de baixo, né? Nós somos os dominados. O acesso à educação, nós não somos a elite do país, nós formamos uma elite, de certa maneira. Quer dizer, o acesso à gestão do governo, ao parlamento, certo? Isso nós fomos conquistando em 20, 30 anos, formando milhares, dezenas de milhares de quadros, formando políticas públicas, formando programas e governando e exercendo o mandato. Então absorveu uma parte grande dos quadros do PT que se dedicavam à luta social, né? A mobilização, a educação política, a comunicação, mas, por outro lado, também as lutas se institucionalizaram, né? Tanto é que nós temos hoje a CONTAG, nós temos o Movimento Sem Terra, nós temos a CUT, o GT, a Força Sindical, os movimentos sociais também se institucionalizaram, que é um processo, eu sempre digo, partido é o mal necessário, você sempre está tendo que lutar contra a burocracia, contra a tendência que os parlamentares e os governantes têm de se impor aos filiados militantes. Felizmente, o PT preservou uma base de filiados, de militantes extraordinária. E foi ele que resistiu ao golpe. Quase que nós levamos um golpe sem resistência e somos humilhados, porque nós fomos cuspidos, espancados, nossa bandeira foi rasgada, fomos expulsos das ruas do Brasil, que nós retomamos agora. Né? E houve um momento realmente que parecia que o PT tinha esvaziado. O que está acontecendo no país hoje mostra que não só o PT tem uma base eleitoral sólida e social, como tem uma militância muito grande, porque o PT está fazendo a primeira eleição depois de 2006 sem recursos, e vai ser o partido mais votado para a Câmara. E o Lula, se fosse candidato, tudo indica, poderia até ganhar a eleição no primeiro turno. E nós temos chances reais de levar um candidato que seja apresentado em nome do Lula, seja o Fernando Haddad ou outro, para o segundo turno, pelo menos, eu acredito. Então, é verdade isso, mas é verdade que houve uma contra-maré também dentro do PT, porque houve uma resistência. Muitos setores se afastaram do PT por isso, e também pelos erros do PT. Se afastaram do PT por isso. E voltam agora. Voltam, em primeiro lugar, indignados com o golpe, indignados com a perseguição, a condenação e a prisão do Lula, indignados pelos caminhos do país, porque o que está acontecendo com o Brasil não é uma questão de um governo mais conservador ou de um governo mais à esquerda, certo? Como acontece na maioria dos países. Está acontecendo uma tentativa e uma marcha acelerada para desmontar o Pacto Social de 88, o Estado de Bem-Estar Social, porque, comparado com os outros países da América Latina, o Brasil tem um Estado de Bem-Estar Social, porque não é pouca coisa a Previdência do INSS, não é pouca coisa o SUS, não é pouca coisa a educação pública gratuita do ensino fundamental, médio, parte, não é pouca coisa a pesquisa científico-técnica, não é pouca coisa a LOA, a Lei de Orgânica de Assistência Social, do idoso, né, da pessoa com necessidade especial, e não é pouca coisa o seguro-desemprego, o FAT, o financiamento da habitação popular, quer dizer, o Bolsa Família. O país tem, né, deveria ter muito mais na área de saneamento, muito mais e a educação, nós sabemos, há muitas deficiências, mas é fantástico, porque se expor o que o SUS faz por dia no país e comparar com qualquer país, não no nível nosso, que nós somos um país industrializado, desenvolvido, temos um potencial, um território, recursos naturais, que nenhum outro país tem no sul do mundo, sim, mas não na América Latina. Então, eu acredito que a questão nacional também, da soberania e da democracia, exige, né, e trouxe para o PT uma ampliação muito grande da sua base social. Eu fico impressionado. Como eu encontro em todo o país, que eu comecei a viajar depois de 5 anos pelo país de novo, eu fiz uma viagem de carro, faço questão de ir de carro, parando, conversando, encontrando amigos, petistas, fazendo plenárias, reuniões, falando em rádios. Fui em muitas cidades da Bahia, fui agora a Tocantins, fui ao Pará. É uma coisa real. O que está acontecendo com o voto que tem no Lula não é só no Nordeste, porque de qualquer maneira o Lula tem a votação que ele tem no Sudeste, depois de tudo que aconteceu, é que há uma base social muito ampla. O PT precisa de uma grande reforma.
Nós precisamos que o partido, após a eleição, comece um processo de exatamente ser capaz de ter um grande poder de mobilização. Porque eu só acredito em reformas no Brasil se houver muita pressão social legítima democrática. Sou totalmente contrário a qualquer método de violência, totalmente contrário a qualquer método que seja obrigar o parlamento, porque às vezes eu falo, posso ser mal entendido. Porque se ler todo o que eu falei, eu deixei claro isso, que eu quero que isso aconteça. Não quero assaltar ou botar fogo, como quase botaram no Congresso, ou quase expulsaram a Dilma do Palácio do Planalto. Eu não quero isso. Eu quero que os deputados também sintam, certo, o clamor de amplo setor da sociedade brasileira para que não seja feito isso que está sendo feito no país. E esse clamor está se expressando nas urnas também, apesar de todas as dificuldades. O senhor falou do Lula agora. Não me chama de senhor, que eu estou com 72 anos. Bom, nós estou achando que tem 50. Nós estamos na mesma faixa aqui, né? Mas falou do Lula aí, e tem uma frase no livro que vem sendo falada, citada, e eu queria que fosse comentada aí, aquela frase: Lula e o petismo são a mesma natureza e não o mesmo destino. O que isso quer dizer isso? É uma frase de efeito, sem dúvida. Mas eu digo, é muito simples, porque o Lula, depois que isso que fizeram com ele agora, essa infâmia, essa ignomia, ele vai exercer uma influência na política brasileira por 20 anos, mas não por 50, por 70. Até porque a biologia é implacável conosco. O PT não digo o PT, o ideário do PT, certo? O destino, se nós não separarmos, porque o Lula é maior que o PT, é verdade, mas o PT tem que se aproximar do Lula para ter o mesmo destino que o Lula. Porque o Lula, como o Getúlio, como o JK, ele está na história do país. Não digo que outras lideranças, inclusive conservadoras, não tenham um papel na história do Brasil. Eu fiz questão, no livro, de resgatar o papel do Partido Comunista Brasileiro, do MDB, na figura, inclusive, do Covas, do Franco Montoro. Eu não estou querendo com isso discriminar os outros líderes, não. É que com eles que eu convivi na luta pela democracia. Então, para não passar... O PT não pode construir a ideia que o petismo e o PT é a única força política no Brasil, certo, capaz de resolver os problemas do Brasil, que não resolverá sozinho. Por mais que tenha voto, pode ter até 40% dos votos. O MDB teve maioria na Constituinte. Nós aqui vivemos isso, né? Porque como o sistema é o mínimo de 8 mais 70, você não precisa ter 50% de voto para ter maioria. Com 27 você pode ter maioria. Uma hora o PT pode ter 27% e ter maioria na Câmara e no Senado, entendeu? Mas ele não vai poder fazer o que quer, porque a sociedade brasileira é uma sociedade de muitos contrapesos. Primeiro, tem o contrapeso poderoso do poder econômico e financeiro. Segundo, tem o contrapeso legítimo da mídia. Vamos falar então de mídia. Legítimo. Vamos falar de mídia, então, já pegando esse gancho. Tem uma frase atribuída a você que eu queria que você explicasse para a gente. Quando se fala, o PT não passou 12 anos, 14 anos no poder... e pouco fez na questão da mídia, não criou nenhum tipo de órgão, de nenhum tipo de rede. Muita gente lembra do Getúlio e do Samuel Weiner, Última Hora, que o PT não... Excelente jornal, eu lia. Bom, mas é atribuída a você a seguinte frase: alguém chegou para você no Palácio do Planalto e disse, olha, a gente precisa criar uma mídia nossa, uma mídia de esquerda... E você teria dito, olha, não precisa porque a gente tem a Globo do nosso lado. Isso aconteceu assim? Vocês acreditavam que a Globo era uma aliada? O que aconteceu que o PT nada fez nessa área? E o que esse diálogo ocorreu dessa forma? Não ocorreu esse diálogo. Eu sempre digo, no caso do Requião, certo, eu dou uma boiada para não entrar na briga com ele, certo? Porque... Primeiro que, pela própria relação que eu tive sempre com a Rede Globo, eu jamais falaria uma coisa dessa, entendeu? Porque eu sempre tive em disputa toda a minha vida política. Foi uma luta, de certa forma, contra a linha editorial, né, e contra a própria atuação política da Rede Globo, e no caso aí do patriarca, o fundador da Globo, o Roberto Marinho. Em segundo lugar, o governo fez muito, sim. Porque muito sim? Os governos dependem de circunstâncias, certo? Nomeação de ministro supremo, destinação de recursos para a mídia, não é feita por vontade do presidente ou do partido do presidente. Os contrapesos
a influência dos deputados, governadores, do próprio STJ, do próprio Supremo, da própria mídia, é muito grande. O governo tem que ter força política e social para fazê-lo. Mas, por exemplo, o Lula, todos se lembram, até porque teve editorial dos jornais criticando, redistribuiu os recursos para os jornais no interior. Certo? A SECOM fez um novo critério de distribuição, que não era o critério anterior que favorecia... Com o Franklin Martins. O Franklin Martins apresentou, inclusive, no final, um projeto. Houve uma tentativa, no meu entendimento, pessimamente encaminhado, do Conselho Federal de Jornalista e da Ancinave, né? Acho que era isso o nome, de uma agência de regulação do meio audiovisual, né? Que foi atravessado. Pega meu chá para mim. Não passou pela Casa Civil, que é inadmissível, até é contra a lei, porque como o Frenagem aprovou no Congresso, se não me engano o Couto levou para o Lula considerou que, lógico que isso, como tudo que o Lula, que nós enviamos para o Congresso, passou pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, os setores eram chamados para discutir, empresários, trabalhadores ou representações da sociedade, né? OAB, CNBB, entidades, centrais sindicais. Isso não, isso foi direto. E nós recuamos na hora errada, porque a Ancinave dividiu pelo meio a classe artística, intelectual. Não era verdade que era mais... Porque como, acho que foi o Cacá Diegues que se opôs, e parecia uma avalanche, não era. Depois foi decantando, foi vendo que não era, certo? Mas o PT errou na questão da mídia, você acha? O PT errou na questão da mídia, mas também vamos estabelecer que não se aceita, por exemplo, não se aceita, muitos países têm uma discriminação positiva para a mídia étnica, de gênero, de minorias e para a mídia que descentraliza a informação. Porque nós temos que... não dá para pensar num poder que não existe um parlamento, que não existe separação dos poderes e que não existe a liberdade de informação. Não é liberdade de imprensa, de informação. Porque o que nós estamos assistindo no Brasil hoje é um misto de controle da informação que virou formação. Porque eu sempre digo, era quase uma pena gravada assistir o Boechat e o Bonner, porque eles não dão a notícia, eles dão uma opinião sobre a notícia. Então eu não pedi opinião para ele, eu quero que eles me dêem mais de uma opinião sobre um fato e eu tiro as minhas conclusões. Lógico que ele tem o direito de fazer editorial, tem direito... Agora, se não há o contraditório, certo? Se não há pluralismo, se não há diversidade, como aconteceu com a Veja, por exemplo, que foi se perdendo, inclusive, nisso, certo? Se você não tem o pluralismo e a diversidade, o monopólio, certo? Ele passa a ser danoso para a sociedade. Para a sociedade, não é para o PT, não, porque o PT se defende. Tanto é que o PT está forte, está sólido, ele sabe se defender. Então nós temos que encontrar meios no Brasil, e eu prefiro que esse encontro também seja numa pactuação, num consenso, e não numa imposição, certo? Como agora nós temos as redes e a crise é grande, né, da mídia, certo? E porque não há reserva de mercado como há para rádio, televisão e jornais. Nas redes, o Facebook está aí, e agora começa a aparecer, cada semana, um vendendo por R$9, entendeu? Vai ser uma avalanche, por exemplo. A minha filha não sabe o que é SBT, Record e Globo. Para ela, isso aí. Ela vê a avó dela assistindo, porque nós assistimos muito Netflix, e eu, como... O Jornal Nacional, na verdade, não me traz nenhuma notícia, raramente traz uma... E mesmo os jornais impressos, no fundo, eles estão cada vez mais jornais de opinião, de articulista, de editoriais e de reportagens. As revistas, aliás, se transformaram nisso. Então, há uma mudança grande, nós temos que encontrar um meio de fortalecer o acesso ao meio de comunicação ao maior número de agentes possível, de atores possível no Brasil, porque realmente há uma concentração no país. Certo? E, por exemplo, o que aconteceu agora com a eleição? Diminuíram o tempo da televisão, do horário eleitoral, diminuíram os dias. As televisões dobraram o tempo dela, então elas vão formar opinião, elas que vão fazer a eleição. Como está proibido fazer campanha praticamente, foi proibido o crowdfunding, aquilo era para não funcionar, restou os 10% da receita bruta agora em pessoa física, que tudo é complicado, todo mundo tem medo do imposto de renda, do Tribunal de Contas, porque no caso das minhas doações, que eram 4 mil doações, a média era baixíssima, porque 10, 15 deram R$2.000, 5, eu respondi um inquérito, uma investigação, tive que depor, teve cenas ridículas,
do delegado perguntar, mas você, como é que você doa 40 mil reais? Eu doei porque ele é meu genro. A outra fala, eu doei porque ele é meu marido, entendeu? Aquelas coisas. Chamaram um amigo meu de 53 anos para depor, ele falou, mas eu conheci ele há 53 anos, estudou comigo, trabalhou comigo, vivi a vida toda e longe dele, mas sempre com ele, eu resolvi doar. O delegado foi constrangido, inclusive, porque ele levou todo, como ele foi fiscal da Receita, aposentado, professor de direito tributário, doutor, tudo, até o Mangabeira Unga, que fez o prefácio do livro da tese dele, ele levou. Então eu digo o seguinte, é preciso sim uma reforma também dos meios de comunicação. Não pode ser entendido como censura ou tentativa de controlar. Não é mídia estatal. Deve ter uma mídia pública. Deve ter. Precisa de mais recursos e precisa de competência. Né? Porque... E partidário? O PT deveria ter um jornal nacional? Jornal nacional não digo, porque eu acho que hoje com as redes você pode se comunicar com a sociedade sem ter um jornal impresso nacional. Certo? Você pode ter um canal de televisão, porque isso aqui é um canal que nós estamos fazendo aqui. Então, acho que o PT tem que investir cada vez mais nisso. Agora, existem milhares de petistas fazendo isso. O PT não pode reclamar muito nesse sentido, que a web, a internet, as redes deram ao PT também um poder grande. Eu mesmo, o meu livro, é tudo feito pelas redes, inclusive a organização de tudo. O custo, a produtividade disso é uma coisa fantástica. Então, acho que nós cometemos erros em muitos momentos, certo? Porque não fomos capazes de tensionar. No caso da Ancinab e no caso do projeto do Frank. Nós sabemos que a presidente não quis fazê-lo, tá? E nós sabemos que o Lula sempre resistiu também. Isso é público, entendeu? Agora, eles sabem onde o calo dele aperta. Porque eu sempre digo, eu convivi com o Lula há 30 meses, depois continuei convivendo, mas já fora do governo. Pode ter presidente... Mas o Lula foi um presidente especial. E nesse sentido, as frentes que se abriram contra nós, ou que nós tínhamos problemas para resolver, eram uma avalanche em cima de nós. Imagina, nós estávamos governando pela primeira vez no Brasil, nós nunca governamos. Então, muitas vezes nós deixamos enfrentamentos de lado, porque eram muitas frentes de enfrentamento. E a própria questão da Globo, quando começou a surgir o problema que a Globo podia falir, porque passar para controle estrangeiro só se fosse na gaveta, né? A nossa preocupação foi o seguinte, tem banco, como eu falei, tem empresa grande, se começa uma crise de falências de empresa, a nossa preocupação era só essa. Nós não demos nenhuma ajuda para a Globo, mas também não fizemos o que nós podíamos ter feito. Falado para os credores o seguinte, vocês vão fazer acordo com a Globo? Então é o seguinte, vocês estão, como foi em alguns casos, nós falamos, vocês vão continuar, por exemplo, o Daniel Dantas ele tinha uma minoria no fundo. O Citibank que era o controlador do fundo, mas 90%, 10% era do Daniel Dantas. Então a disputa não era com o Daniel Dantas, a disputa era com o Citibank, da BR Telecom, do problema de resolver com os fundos de pensão, porque os fundos de pensão colocaram dinheiro, não tinha acesso nenhum à gestão, não tinha acesso nenhum aos lucros, não tinha acesso nenhum ao controle, como é que era aplicado os recursos. Então eu falei isso para o Citibank, falei, não vem com o Daniel Dantas não. Você está perguntando se o governo vai se meter com a disputa. O governo vai se meter com vocês, porque é o Citibank que é responsável. Então, acho que houve, na verdade, da nossa parte, em muitos momentos, uma incapacidade nossa de enfrentar o problema, porque é muito difícil, porque fica essa coisa pesadíssima que é censura, entendeu? Que nós queremos acabar com a liberdade de imprensa. E vocês sabem que a sociedade reage contra. Certo? Vamos falar do livro aqui, só lembrar aqui, de novo, mostrar a capa o primeiro volume das memórias, ele está sendo lançado, está chegando, por esses dias está chegando às livrarias em São Paulo e no Rio, nos próximos dias chega em outras praças, né? Então o pessoal está perguntando aí como encontrar o livro. Bom, mais uma frase aí, você falou, o PT sabe se defender. No seu livro, quando você foi atacado e o PT foi atacado, o PT soube se defender. A militância do PT soube. Só para citar aqui algumas frases do livro, né? Fui abandonado à minha própria sorte. Houve linchamento, houve pré-julgamento e praticamente novo banimento da vida política. Membros do PT na CPI estavam numa posição vergonhosa e totalmente defensiva. O ambiente era frio, hostil, sufocante, mesmo na bancada do PT. Eu vou dar um exemplo. A esquerda passou a me tratar sem a presunção da inocência. A esquerda do PT, é verdade, inclusive, porque tentaram pedir minha expulsão 4, 5 vezes no dia. Eu fui à reunião do diretório. O que explica essa hostilidade toda que você relata, que a gente viu, foi expulso, foi público, né? Por que você foi considerado uma pessoa tão execrada na esquerda
considerado uma pessoa que botou a esquerda no meio da corrupção, destruiu o PT, houve racha dentro do PT. Como é que isso ganhou esse tamanho? Pelo papel que eu exerci na direção da construção do PT, na esquerda, e também no governo, porque eu representava o PT no governo. Agora, ninguém se interessou em ler o processo e a denúncia do Ministério Público. E vim perguntar para mim e falar, você tem o direito de se defender. Porque, vamos lembrar, deputado licenciado, o Supremo não autorizava processo por quebra de decoro, porque estava licenciado. No meu caso, o Supremo mudou a jurisprudência por 7-4. Processo que o partido retira de pedir de cassação era arquivado. No meu caso, foi retirado. O presidente do PTB, o irmão do José Carlos Martinez, ele retirou. O Ricardo Zar fez de conta que não aconteceu. Inclusive o Ricardo Zar e o relator não obedeceu nem as decisões do Supremo de tirar provas, de refazer votação. Sabe? Eu fui cassado, uma cassação política, não havia nada. E o Supremo me condenou. Agora, o PT não me deu, não a militância do PT. Quem me sustentou, muitos parlamentares, muitos dirigentes do PT, os ministros foram aos atos, até o Zé Alencar foi junto com os ministros no ato que eu fiz em Brasília, entendeu? Os governadores do PT me recebiam entre 2007 e 2012 até eu ser condenado e depois foram solidários comigo. Não é isso. Mas o partido não teve uma estratégia de defesa, nem o governo, nem o partido, nem uma avaliação do que era aquilo. Foi simplesmente o seguinte, nós não podemos ficar contra a corrupção. Ou então é o seguinte, o problema do José Dirceu é um problema da Câmara. E depois é o seguinte, a Câmara tem que resolver. O Zé Dirceu não pode continuar criando esse problema para nós que ele não quer. Eu não quis renunciar ao mandato, eu conto isso, porque foram tantos pedidos de tantos amigos, e o Lula tinha uma preocupação que ele me falou, eu não posso ficar sem você, você precisa ter direitos políticos, você precisa estar na vida institucional do país, né? Me deu a entender, falou explicitamente de outra forma. E eu falei, vou renunciar. A Maria Rita falou para mim, você vai renunciar? E a militância do PT? E a militância que está te apoiando? Porque a militância era visível que havia uma dissonância entre a direção. Na verdade, foi muito usado para a luta interna isso também, para tentar liquidar o campo majoritário, liquidar meu papel no PT. Uma coisa bastante triste, bastante até grotesca, não é só oportunista, uma coisa grotesca, porque que é tradicional nos partidos. Partido é uma coisa complicada, né? E não é só partido, às vezes nas famílias acontece, né? Nas divisões das heranças, né? Você vê irmão contra irmão. Houve um momento muito duro para mim, que eu fui a uma reunião na sede do PT, eu fiquei sentado num canto como se eu nunca tivesse ido a uma reunião do PT. Fui tratado assim por uma parcela grande. E outros tinham vergonha, tinham medo de chegar perto de mim. Imagina, é que eu já vim de outras guerras, entendeu? Guerra mesmo, né? De outros combate mesmo. Né? É que eu já passei na vida, a minha vida foi reconstruída do zero várias vezes, não foi só essa vez no mensalão, entendeu? Então, felizmente, eu tinha um passado para me sustentar, então, e tive a solidariedade e o apoio, porque todo lugar do Brasil que eu ia, tinha no aeroporto 250, qualquer local estava lotado de petista. E o PCdoB, que é a União da Juventude Comunista, o Movimento Sem Terra, a CUT, os setores da CUT. Eu também, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto, né, à terra. Houve realmente esse momento, mas houve também, e eu fui recuperando porque eu lutei o tempo todo, viajei, eu fiz mais de 300 viagens no Brasil, de 2006 a 2013. As pessoas falam, mas ele virou consultor, ganhava 60, 70 mil reais por mês. Todo o meu gasto que eu ganhava, que eu faturei 40 milhões em 10 anos, que é 4 milhões, é super simples, 85% é tudo custeio e gasto. Que eu paguei blog, eu paguei tudo o que eu tinha. Agora estão querendo dizer que tudo isso é sonegação fiscal, que eu não podia, entendeu? Mas eu tinha uma empresa de consultoria, entendeu? Eu podia gastar, lógico que podia ter um blog, lógico que eu tinha que pagar advogado, eu não tive auxílio de ninguém. O PT nunca me auxiliou em nada nessa fase, entendeu? E nem era o caso do PT, porque eu não queria também eu não pedi nada. Eu cheguei a um momento que eu não pedi mais nada, eu só queria viajar e conversar com a militância. E acho que eu tenho reconhecimento internacional. Em qualquer país que eu chego, ainda hoje,
Eu não estou viajando. Se eu chegar, eu sou recebido. Os governos me recebem. Aqui na América Latina, quase todos, e na Europa, muitos. Eu tenho amigos que são ministros, que foram presidentes. Eu tenho 40 anos de história no mundo, andando pelo mundo. Não é só a questão da minha relação com Cuba ou depois com Chávez, entendeu? Então eu tive sustentação nesse sentido para me defender. Mas realmente foi uma coisa muito triste para mim, muito dolorosa para mim, porque o PT é minha vida. Eu dei a minha vida para o PT e não me arrependo. Cara. E eu, na verdade, eu chorei porque me passou pela cabeça no momento que ficou claro que eu ia ser demitido. Eu já tinha me decidido com o Genuíno que eu tinha que me retirar do governo, até para mim poder me defender, mas aquilo que eu falo, mas a forma que foi feito, entendeu? Eu chorei porque passou pela minha cabeça o seguinte: para que tantos companheiros morreram, tanta luta nós fizemos e para chegar agora essa cena aqui, esse espetáculo aqui, entendeu? Deprimente, entendeu? Depois eu me levantei a cabeça, me levantei e lutei. Porque as pessoas, às vezes, certo, se abatem de uma maneira com esses casos, depois não se levantam. Mas eu, felizmente, não sei onde que eu encontrei forças, talvez porque eu falei, eu saio do governo, mas o governo não sai de mim. E não saiu. Eu sempre continuei defendendo o governo, lutando. Certo? Eu parei depois de 2011, pelas características, circunstâncias do governo da presidente Dilma, eu parei, certo? Fui mais para a luta política mesmo, para a minha vida profissional. Entendeu? Mas até 2011 eu continuei querendo muito ajudar o governo e sempre defendi. Da minha boca, você pode ver, nunca houve. Inclusive, eu me recusei a fazer a biografia agora até 14 para não dar o pretexto para ser usado isso contra a presidenta Dilma, contra o próprio Lula e o PT. Quando eu li esse pedaço do posicionamento do PT nesse período, fiquei pensando se isso aí, esse foi exatamente o embrião do que viria, o período que houve o embrião do que viria a ser o golpe em 2016. Lendo sobre a atuação do PT nesse período, fiquei pensando, parece que foi o que deu o tom na atuação do PT ao longo de todo o processo pré-impeachment. Uma defesa sem defender. Parece que o PT só começou a lutar mesmo contra o golpe depois que o golpe ocorreu. Não, porque se nós partir do princípio que a luta era contra a corrupção, como o Jânio disse que ia fazer, como o Collor disse que ia fazer, como os militares deram o golpe contra a corrupção. Uma coisa é o problema gravíssimo da corrupção no Brasil, empresarial e estatal. Porque tem uma corrupção gravíssima no meio empresarial também. Não é só de caixa 2 eleitoral, não. De sonegação. E eu agora mesmo estava relatando casos que eu estou vendo. Não, está tudo certo, vamos acertar, vender a concessão para essa multinacional, etc., 200 milhões, está tudo certo, mas o diretor fala para você, mas 20 milhões é para mim. O outro faz uma auditoria, 30% de faturamento na publicidade, 50% na segurança dos donos da empresa. Então, o problema é grave no capitalismo, porque o dinheiro é um imperativo. Então, não é o problema que não tem que combater a corrupção, mas evidentemente que a luta contra a corrupção foi dirigida desde o começo do governo da Dilma no sentido de deconstituir e criminalizar o PT. Porque eu pergunto para as pessoas, eu viajo pelo país, viajei muito, eu vejo um motel, eu vejo material de construção civil bem organizada num pátio, eu vejo a fazenda, eu vejo a casa do prefeito, me mostra um prefeito do PT, um vereador do PT, um deputado do PT que tem isso. Então o PT não é corrupto, nós não podemos. A responsabilidade nossa pelo Caixa 2, nossa dos dirigentes, não pode ser transferida para os filiados do PT. Eu falo, a militância do PT é generosa conosco, e o eleitor brasileiro está sendo generoso com o PT. O PT tem uma grande responsabilidade histórica agora nesse momento, porque nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós temos que, primeiro, não é que nós não lutamos. O Lula propôs uma reforma, o Márcio Tomás Bassi e o Tarso Genro percorreram toda a sociedade. O Henrique Fontana fez todas as concessões possíveis para tentar aprovar uma reforma. A Dilma propôs uma Constituinte exclusiva. Agora, não nos atribuam a responsabilidade. O país tem que fazer uma reforma político-institucional, não é só o problema eleitoral e partidário. Então, quem é que criou esses partidos todos? O Supremo.
O Supremo que acabou com a cláusula de barreira, o Supremo que acabou com os 5% do fundo partidário e do tempo para todos os partidos, depois 33%. O Supremo que acabou com a fidelidade partidária. Não, se mudar de partido pode, se está perseguido pode, se mudou de programa pode, depois, se o partido autoriza, ó, aí eu posso sair do partido. Acabou com a fidelidade. Então tem que ter fidelidade total. Tem que ter cláusula de barreira, tem que acabar com votação proporcional e tem que acabar com o voto no nominal, porque cada candidato é uma campanha, a gente é dinheiro puro. Sabe o que está acontecendo no Brasil todo agora? R$100 a compra de voto. Está se comprando voto no país inteiro. Sabe por quê? De onde vem esse dinheiro? Tráfico. Não. O tráfico é mais as milícias. Eu nunca, quer dizer, pelo menos no sistema penitenciário, eu nunca vi Mas de onde veio o dinheiro, então? Do empresário? Das emendas parlamentares são impositivas e obrigatórias agora, entendeu? Os prefeitos todos recebem recursos dos parlamentares, entendeu? Tem que fazer campanha para o deputado. Não para todos os deputados, que uma parcela grande não faz uso disso, mas é um problema grave isso, por exemplo, tem que olhar, a Justiça Eleitoral tem que olhar para isso. Compra de votos está rolando... As emendas parlamentares são a moeda de troca, é isso? Isso. Eu, lendo o seu livro, você é muito rico no debate ou na exposição das entranhas ali da discussão parlamentar, intestina do governo. Agora, não vi uma análise, quando vi uma discussão sobre as razões, os interesses externos no golpe. Você chega a falar no final que a gente subestimou, que não ficamos preparados para a guerra, que era uma guerra que estava rolando, mas não falta ao PT essa compreensão, essa visão, se é certo ou errado, é isso que eu queria ouvir de você, sobre interesses externos, pré-sal, Estados Unidos. Esse foi um golpe de, em alguma parcela, tramado pelos Estados Unidos, e vocês não perceberam isso? Foi, e porque continua. Você não põe isso no livro? Não, porque eu vou fazer no segundo volume. Porque é evidente que essa questão do pré-sal é muito grave, porque é uma riqueza da nação, e não será mais da nação, será mínima, ínfima, como era na Venezuela antes do Chávez, mínima. A renda nacional do petróleo é fundamental. Os Emirates, Dubai, não é, Catar, não é o que é, Bahrein, eles não são o que eles são, porque a renda do petróleo é deles. Agora, eles não têm as forças armadas que eles têm, última geração, quase como Israel, porque, entendeu? Porque eles têm. O Brasil perdeu isso, como está perdendo a soberania na pesquisa científica e tecnológica, porque está sendo o que está se fazendo com a pesquisa científica e tecnológica é o maior crime, porque são gerações e gerações que construíram isso para o país. Certo? E a questão de Alcântara é muito séria, porque o Brasil, um país continental como o Brasil, só pode se defender com míssil, porque ninguém vai invadir o Brasil. Porque se invadir o Brasil, morre aqui. Se morreu no Vietnã, imagina se não resolve o Afeganistão até hoje, se não resolve a Síria, porque quando tem um outro exército apoiando, não tem como os russos entraram e o Irã entrou, empatou. Na Líbia não aconteceu isso, no Iraque não aconteceu pelas circunstâncias. Então, o país precisa de uma forças armadas de novo tipo, né? Como tem já uma nova doutrina de defesa nacional que foi construída no governo do Lula. Eu sinto as forças armadas escorregando pró-norte-americana, escorregando pró-Lava Jato, escorregando pró essa coalizão de direita. Eu sinto isso, e aliás, um manifesto deles, no sentido metafórico da palavra, certo? Do comandante, falar que está falando público interno, mas deixar claro que não pode dar habeas corpus para o Lula, e do Estado-Maior assistir, publicar aquela foto, eles estavam festejando, estavam quase gargalhadas, entendeu? Se olhar a foto com uma lupa, entendeu? E ali estava todo o Estado, todos os generais do Exército, não estava a Marinha e a Aeronáutica. E a Aeronáutica, pelo que eu me lembro, fez uma nota de outro tipo, certo? E a Marinha ficou no silêncio. Então, existe a questão da intervenção norte-americana, dos interesses estratégicos, certo? Porque o Lula deu um sentido para o Brasil, uma presença do Brasil no mundo, e deu um sentido para o desenvolvimento nacional, por mais erros nós temos cometido. A dinâmica dele era de uma reforma estrutural no país, mais cedo ou mais tarde, entendeu? Porque foi criando um tipo de economia, um tipo de mercado interno, um tipo de distribuição de renda que depois não tem retrocesso, porque ganha força para se impor, entendeu? E o objetivo do golpe era tirou o Brasil... O objetivo do golpe era? Alinhar o Brasil à política dos Estados Unidos. Tem diplomacia mais pequena, certo? Mais alinhada que o Departamento de Estado, como a nossa. Nós não existimos no mundo, nem na Argentina nós existimos. Por exemplo, a Argentina está vendo uma crise.
O Brasil não vai lá O discutir. juro foi a 60% hoje. Não, mas o Macri, isso aí está sendo. Ó, eu leio a imprensa argentina, por dever de ofício, eu leio La Reforma, leio Clarim, leio o Universal, leio Página 12, leio o País, o The Guardian. Você tem que, uma vez por semana, você tem que parar, dar uma lida, ou procura artigos que tem. Faz tempo que o Macri está conduzindo o país para esse abismo, entendeu? E o paraíso foi até agora dos rentistas, do capital financeiro, entendeu? Do agronegócio, porque no fundo a política toda dele era tirar juros, tudo, né? E agora o país vai para o default, vai para uma crise social, mas os peronistas vão ganhar a eleição se tiver eleição, né? Mas é uma derrota para a direita latino-americana, aqui no Brasil, para os que falam tanto da direita latino-americana, porque eles governaram a Argentina. Comparado com o Kirchner, eles governaram melhor que eles, para o povo é isso que vai ficar. Então eu acho que eu tenho que fazer, eu estou pesquisando, agora eu posso pesquisar, posso ler, entendeu? Inclusive eu li um livro muito bom, independente se eu posso concordar ou não, que é a Anatomia de um Desastre, né, dos 3 jornalistas do Valor. O André Singer me deixou na casa agora do Breno, o livro dele eu quero ler. Estou pesquisando muito sobre o governo da Dilma, sobre a situação do país no segundo governo dela, que precisa ser bem analisado. Eu quero fazer uma análise, vou fazer uma análise do golpe também, com mais pesquisa, com mais elementos, né, como quero também mostrar o que foi minha consultoria, mostrar o que foi a minha luta na Ação Penal 470, o que foi o julgamento no primeiro e no segundo turno de 2012, o Aires Brito marcou meu julgamento. É uma coisa assim, é uma coisa escandalosa, né? Eu vou fazer o uso eleitoral do julgamento. Eu estou devendo realmente uma análise do golpe que seja, eu posso não conseguir fazer uma análise a contento, mas que eu faça essa análise. Eu vou tentar fazer o melhor para fazer uma análise do governo da Dilma, que eu tenho interesse, porque nós temos que aprender com nossos erros, nós não podemos repetir nossos erros. Eu tenho dito muito isso para a militância do PT e para os dirigentes, tá? Na medida que me procuram, porque eu não quero ser dirigente, não quero participar de coordenação de campanha, não é evidente que eu tenho influência no PT, seria hipocrisia falar o contrário, falsa modéstia, mas eu não quero, eu não tenho poder de decisão no PT mais. Não está falando análise das razões do golpe ou das bases do golpe. E os resultados do golpe? Qual a sua avaliação que o governo ilegítimo fez e está fazendo com o Brasil? Bem, primeiro, a elite brasileira tem que botar a mão na consciência que ela sabia que ia entregar o governo para o Michel Temer. Nós temos responsabilidade nisso. Por que a elite rompeu com o PT? Né? E eu queria te perguntar... Não há nenhuma razão que o interesse dela esteja afetado de uma forma, ou a liberdade de imprensa, ou a democracia, porque o Fernando Henrique cometeu erros mais graves do que a Dilma, porque ele manteve o câmbio de $1, câmbio fixo, dobrar a dívida interna, aumentar a carga tributária 7%, entendeu? E levar o país, no final, a quase uma recessão, certo? O país quebrou 2 vezes. Nem isso era razão para fazer o impeachment do Fernando Henrique. Tentaram. E não é verdade histórica que o PT eu derrotei, falei para o Lula, não cometa o mesmo erro que nós cometemos em 94, que nós devíamos ter ido para casa para a oposição quando aprovaram Itamar igual a cola, fora Itamar. No Diretório Nacional do PT, falei, vocês vão pedir para a sociedade para governar o Brasil fazendo isso aqui? Falei, Lula, vamos para casa. Ele não quis, perdeu a eleição em 94. Mas e os efeitos do golpe, então? É um desastre em todo sentido para o país. Primeiro, pequenou o Brasil no mundo. O Brasil não tem mais presença nenhuma nem na América do Sul, muito menos na América Latina. Está alinhado com a política do Departamento de Estado, que é no governo Trump. Vocês imaginam o que é, entendeu? Os riscos que nós corremos. Nossos interesses não fizeram nenhum acordo bilateral, não é verdade? Por que não fizeram os acordos bilaterais? Porque eles querem de nós o que nós não podemos dar e querem que a gente dê o que a gente não pode dar também, entendeu? É verdade, eles não dão o que nós queremos, por isso que não dá certo os acordos. Não é porque o PT é contra acordo bilateral. E internamente é o desmonte das conquistas sociais. Essa coisa da reforma trabalhista vai ter consequências gravíssimas, que vai ter uma luta sindical e popular grande. Os caminhoneiros é só um exemplo, que foi uma luta, inclusive conservadora, com setores de direita com muita influência, mas você viu a radicalidade dela. Porque fazer o trabalhador trabalhar 1/3 a mais e ganhar 1/3 a menos, porque é isso que está acontecendo. Não diminuir o juro, não resolver o problema da infraestrutura, não resolver o problema tributário, não resolve o problema
cambial, com o problema dos juros, aí tira do trabalhador a renda dele. É isso que os custos estão diminuindo, porque agora trabalho intermitente. É só conversar com as pessoas que a gente encontra, que convivem com a gente, que trabalham. É tudo reduzir salário e trabalhar mais. Você acha que a classe trabalhadora brasileira se voltou contra a ditadura militar? Porque ela viu a miséria nas favelas, viu a produtividade crescer, o país se industrializar e viu que ela era excluída. Eles vão repetir isso, o país vai explodir em luta social e política, já está explodindo na violência. Esse problema da violência é um problema social também, não é só um problema do PCC. O PCC começa com que eles não querem mexer no sistema, não tem vontade política de mexer no sistema penitenciário. Lógico que precisa de recursos, não é fácil, precisa para a saúde, para a educação, vai pôr no sistema penitenciário, mas se não pôr, vai gastar mais em segurança. É melhor reformar o sistema penitenciário do que gastar em segurança. Então, acho que e no campo do comportamento cultural, da universidade, da pesquisa científica, e esse retrocesso que representa o Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil vai regredir 50 anos nos direitos da mulher, certo? Na igualdade de gênero, entendeu? No tratamento que uma sociedade tem que dar para a questão da homossexualidade, entendeu? Nós vamos regredir. O país vai voltar a ser um país teocrático, com religião agora, porque as ameaças que nós estamos sofrendo, que eu espero que enxergue o governo do PT, se o PT ganhar, certo? Como uma possibilidade, não como uma ameaça, entendeu? Primeiro porque o Lula provou, e o PT provou governando, que nós governamos sim dialogando, governamos sim fazendo concessões. Olha que nós fizemos concessão. Para a reforma política nós fizemos todas que pediram, não saiu nada. Saiu o fim da coligação proporcional, porque uma vez eu falei nos Estados Unidos, e o tradutor traduziu, um senador falou, não, você traduziu errado. Como é que a eleição proporcional tem coligação proporcional? Que realmente é uma tautologia, né? É uma contradição em si. Aí eu falei para ele, não, senador, no Brasil existe isso. Ele falou, não, eu não acredito, não existe isso, porque é uma coisa... Então, eu acredito que o balanço do governo Temer, e a sociedade faz esse balanço, porque fala, a recessão diminuiu a inflação, o desemprego diminuiu a inflação, a queda do consumo diminuiu a inflação, não foi ele. E o juro, certo? Não foi diminuído juro nenhum no Brasil, o spread bancário é 28%, 32%, você compra uma geladeira, paga 1,7%, 1,8%, você paga, não vamos falar de cheque especial, rotativo, porque isso é natural que o juro... Vamos falar do juro para o investidor, para duplicar a nota fiscal. Por que pagar 20%, 18%, 15% de spread se a inflação é 4%? E na América Latina nenhum país tem juro alto, e nem no mundo juro outra coisa, dívida pública no mundo é negativa, o juro. No Brasil se paga 5% real, eles acham pouco, fala que é o piso. R$5 sobre 3,7 trilhões é o dinheiro que falta para não ter déficit, é o dinheiro que falta. Previdência sempre vai ter déficit. Não vi previdência no mundo que não tenha déficit. É como falar que educação e saúde não tem déficit, lógico. Agora, não pode, tem que reformar a Previdência, reforma a Previdência pública, dos servidores públicos, do Judiciário, da Polícia Federal, porque o problema da Previdência dos trabalhadores é o problema, sim, da idade, porque é lógico que nós vamos ter que tratar isso, fazer uma transição, fazer uma escala, vamos ter que resolver esse problema. Agora, o desemprego que tem no país, é lógico que aumenta o déficit da Previdência do regime geral, não do regime especial dos servidores públicos. Então, eu acredito que o balanço é muito ruim para o país, porque colocou o país em riscos, inclusive, do tensionamento, da violência, certo? Da ilegalidade, porque como se abriu o precedente de dar um golpe, ainda que jurídico parlamentar, né? Mas se nós resistíssemos, eles iam dar pela força, que nós não resistimos. Porque tem países que acontece isso. Você acha? Acho. Acho que eles iam reprimir. Você acha que as Forças Armadas não, eu acho que as Forças Armadas não o farão porque não há lugar no mundo para isso. É muito difícil um país com uma ditadura militar hoje, se bem que o mundo está mudando para o autoritarismo, né? Vamos observar o mundo. Sim, você acha então que se tivesse havido uma resistência maior ao golpe, uma ação de força poderia ter ocorrido? Não tenho dúvida nenhuma. Agora, muita gente acha que as eleições, né, poderiam ser um momento de pacificação do país. E outras acham que é o contrário, né? Qualquer que seja o resultado, o país seguirá dividido, radicalizado. Como é que o Brasil vai sair desse processo? Claro que dependerá muito do Lula e da participação do Lula nessa eleição, mas eleição pode ser pacificação ou independe do processo eleitoral, essa cisão que está na sociedade brasileira? Eu espero que sim. Há quem diga que o PT pode ganhar e não levar. Não, ganhar ganhar pode ganhar. Governar... Então... Vai ser uma luta, não vai ser matar um leão cada dia, vai ser uma guerra.
Nós já sabemos disso. Eu não posso, né, falar pela oposição, a nós, pela direita, pelos conservadores, pela centro-direita. Eles já mostraram que não aceitam uma vitória do PT. Não sei se aceitarão essa. Certo? Se nós perdermos a eleição, nós vamos para a oposição democrática e vamos trabalhar para ter uma força eleitoral de mobilização maior, principalmente de mobilização. Eu acho que a prioridade nossa é o que nós falávamos no passado, a frente de massas, né? Principal. E elevação do nível de consciência política, de organização popular, entendeu? E aprofundamento do debate, da conscientização, desenvolvimento de meios de comunicação, de formação política, de instrumentos culturais. Acho que nós temos que fazer essa luta agora. A sociedade brasileira, infelizmente, vai sangrar. Infelizmente. Que as contradições são muito profundas e eles querem impor à sociedade brasileira um modelo econômico que ela não vai aceitar. Nós não faremos isso, não vamos impor um modelo econômico. Nós queremos fazer reformas no país, queremos que o país volte a crescer, queremos buscar acordos, queremos buscar perder, ganhar, ganhar, ganhar. Entendeu? Nós temos sentido democrático. Agora, eu vejo que essa linha de austeridade, de ajuste fiscal, essa coisa implacável que você vê com corte, quando eles cortam mesmo, mas não cortam. Começam a dar refis da isenção tributária, falam que vai acabar com a desoneração. O que eles deram de refis, não há desoneração que compense isso, entendeu? Porque é assim, ninguém quer pagar imposto de renda progressivo, ninguém quer pagar IPTU progressivo, ninguém quer pagar imposto sobre grandes fortunas, sobre herança, ninguém quer pagar, certo? Ninguém se refere às vezes. O 1% e os 10, 15 milhões que vivem do rentismo querem viver desse juro. Certo? Então, esse é um problema sério. Se o país não enfrentar esse problema, pode até crescer, porque a ditadura cresceu, mas só que vai crescer para cima, para baixo não vai crescer. Eu não acho que o capitalismo brasileiro vai estagnar, entendeu? Ele pode crescer, porque são tantas oportunidades, tanta riqueza no Brasil, depende muito do capital estrangeiro. Aliás, eles falam isso, eles querem o capital estrangeiro, porque aqui dentro, grupos econômicos poderosos cada vez menores. Né? O Brasil, daqui a pouco, não tem nenhum grupo importante. Isso foi um dos saldos da Lava Jato, né? Não, desmontou o setor mais importante, porque o Brasil estava virando um país exportador de tecnologia, serviços e capital, que é quando um país começa a agregar valor, começa a distribuir renda e virar desenvolvido. Eles quebraram essa dinâmica, que é a coisa mais importante que estava acontecendo no Brasil, mais importante de qualquer acordo bilateral, qualquer acordo na OMC, qualquer abertura de mercado. Porque nós íamos exportar, de cada 3 obras em qualquer país da América Latina, 2 eram feitas por empresa brasileira, seja estaleiro, siderúrgica, hidrelétrica, metrô, saneamento, hospital ou escola. Qualquer uma. Refinaria, tudo era por empresa brasileira. Ferrovias, rodovias, as empresas brasileiras. Estavam substituindo os americanos e os espanhóis. Acabou. Infelizmente eu estou. Como eu vou ficar 2 dias em São Paulo, eu fiquei impactada com o que você falou. O Brasil vai sangrar. É uma frase forte, hein? Não, mas é que já está acontecendo isso. O país já está sangrando. Porque a violência que tem no país, o desastre que se aproxima social com essa política de austeridade, de corte de gastos. Entendeu? Porque eles discutem. Eu ouvi o Delfim Neto e a Laura Carvalho discutindo e o Marcos Lisboa, não falam nos juros, não falam na reforma tributária. Na Globo News, não sei se vocês assistiram. Eu tive que parar, porque eu tinha compromisso, assisti só 40 minutos. Podem ter falado nos outros 20, eu não quero ser. Mas nos 40 que eu assisti, é inacreditável. Nós pagamos 400 bilhões de juros na dívida interna. O capital financeiro, sob 3 trilhões, cobra 400, 500 bilhões de juros. Não é louco, nenhum país do mundo cobra nem 20% disso, 30%. E tudo é entesourado, isso não vai para o consumo nem para o investimento, é entesourado. É riqueza, você percebe, que fica dormindo. Muito obrigado. Bom, vamos só concluir. Fazer aqui a nossa conclusão, agradecer a participação, a presença do Zé Dirceu aqui, dizendo que todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no site vai ter reportagem, vídeo e fotos, tutameia.jor.br. Antes de passar para o nosso bordão de conclusão, não sei se você quer dar uma mensagem final aí. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, que o Tutameia me deu. Rodolfo. Bem, quero dizer que, apesar das tintas, né, fortes, eu sou otimista,
porque a força do Lula como liderança, certo? A própria base eleitoral e social que o PT reconquistou, certo? Me dá esperança. Eu estava lendo agora um livro do Bauman, diz que a utopia é a esperança, né? E é isso. A minha utopia é a esperança que o Brasil reencontre o seu caminho, porque o fio da história do Brasil é outro, não é esse desse governo. O Brasil é o que é hoje por causa do fio da história nacionalista, desenvolvimento, com o papel do Estado, certo? Porque, assim, o mercado gosta do Estado como agência de seguro, né? Como uma empresa de seguro. Para socializar. Os bancos adoram. Assim, o Obama deu o PIB brasileiro, eram 2,4 trilhões naquele momento, para salvar os bancos assim que assumiu o governo. Aí pode. Agora, tem que cortar da saúde, da educação, teto de gás, tem que cortar da Previdência, e nada de cortar dos de cima, eles não vão contribuir com nada. Eles querem que o país aceite isso? Não, não é possível. Vamos chegar num outro ponto. Nesse ponto, não vai ter acordo. Boa. E aí vai o nosso bordão artístico-cultural aqui de encerramento. A gente encerra sempre com o contrapoema do Augusto de Campos, que eu vou colocar na telinha agora. O contrapoema Lula Livre. Lula Livre. Lula livre.